Em 1516, o rei Henrique VIII estabeleceu a primeira rota postal entre Londres e Dover, nomeando o primeiro mestre dos Correios. O Royal Mail tem estado à frente das comunicações na Inglaterra. Durante seu primeiro século, o Royal Mail era um serviço exclusivo para a realeza inglesa. Foi somente em 1635 que a primeira agência do Post Office foi aberta ao público em Londres. Foi bem mais tarde, em meados do século XVIII, que o Royal Mail se estabeleceu como uma instituição nacional. Nos primeiros anos do século XX, Londres começou a ter problemas de entrega. Antes da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, as ruas da maior cidade da Europa estavam lotadas de carroças e, cada vez mais, de novas invenções chamadas automóveis. Os trabalhadores dos Correios que transportavam o sangue vital do comércio e das comunicações viam-se presos atrás de cavalos empacados ou ficavam imobilizados pela famosa neblina da capital britânica. Os administradores da cidade inventaram uma solução para a crescente crise postal: descer ao subsolo. Vagões elétricos do correio que corressem sob as ruas de Londres não teriam que enfrentar a neblina cegante ou congestionamentos. E assim nasceu o sistema Mail Rail, o trem postal. A rede de túneis com cerca de 10,5 km de comprimento fica 21 metros abaixo do nível da rua. Seu coração eram trens movidos a eletricidade, sem condutor, que transportavam a correspondência abaixo da cidade. Isso durou quase um século, até que os custos crescentes fizeram o sistema parar. No seu auge, a Mail Rail operava 22 horas por dia e chegou a transportar 4 milhões de encomendas no único dia. Ainda em 1855, os governantes de Londres, preocupados com os atrasos do correio, começaram a planejar uma rede subterrânea de trens postais. O que viria a ser o trem postal foi a criação de um comitê de viabilidade montado em 1909. 4 anos depois, os legisladores de Londres aprovaram a Lei da Ferrovia, e a construção começou em 1914. Foi também o início da Primeira Guerra Mundial, e embora as escavações tenham continuado enquanto o Reino Unido era arrastada para o turbilhão, o metal na época ia para as armas e munições, e não para os trilhos. Assim, os túneis foram cavados, mas os trilhos só foram instalados muito mais tarde. E o país encontrou outra utilidade para a rede de túneis secretos, sendo usados para armazenar e proteger tesouros artísticos da Galeria Nacional de Retratos e da Tate Gallery, incluindo a Pedra da Roseta, que foi usada para traduzir a linguagem dos hieróglifos egípcios. A construção do Mail Rail foi retomada depois da guerra, e o primeiro trecho inaugurado em 1927, alguns dias antes do Natal. Em março do ano seguinte, todo o sistema estava funcionando, com 90 vagões ao todo, construídos pela English Electric, sendo usualmente operados em grupos de 3 vagões. Novos vagões e estações maiores vieram com os anos, mas o fluxo do correio raramente perdia o ritmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o trem postal desacelerou quando suas estações foram usadas como dormitórios para as tropas. Durante os bombardeios da Alemanha nazista a Londres, os túneis foram inundados diversas vezes. Mas o período mais longo de interrupção foram 3 semanas. Mesmo então, a correspondência simplesmente seguia pelas ruas. O tráfego do trem postal atingiu o pico em 1962. Mas 2 décadas depois, uma pesquisa dos Correios descobriu que o sistema ainda podia entregar cartas por um custo 40% menor do que transportá-las pelas ruas. Em 2003, essa equação se inverteu. As ruas foram alargadas e melhoradas e o transporte por caminhão era mais econômico e assim, o sistema de trem postal foi encerrado. Durante mais de uma década os trilhos ficaram em silêncio, cuidados por uma equipe de 3 engenheiros. A partir de setembro de 2017, os vagões postais serão novamente colocados a serviço, desta vez levando turistas.
Num passeio de 20 minutos por 1 km de pista circular, os vagões, em vez de levarem cartas e encomendas, acomodarão pessoas.